Graças e paz, irmãos. Vou dar prosseguimento do estudo da semana passada sobre a questão da santificação, separação do mundo. A santificação é algo que nós vamos fazer diariamente. É como um exemplo do Antigo Testamento: o sacerdote, quando ele entrava no templo, todos os dias ele lavava suas mãos, a bacia, porque ele ia fazer um serviço sagrado. Então, nós que fomos santificados pelo Senhor, nós não temos mais uso para as coisas do mundo. Nossa única utilidade é servir o Senhor. Amém. É como o irmão acabou de falar. O nosso serviço já não é um serviço, é um bico. A nossa utilidade é ser o nosso serviço ao Senhor. Então, assim como o sacerdote se lavava todos os dias, na nossa vida também o Senhor requer um serviço de lavagem diária. E essa lavagem é feita através da palavra de Deus. Sim. Conforme Efésios 5 fala, para que a santificar Cristo a si mesmo amou, Cristo amou a igreja e se entregou para ela, para que a santificasse por meio da lavagem de água da palavra. Então, todo cristão precisa se separar do mundo. E isso é algo a respeito da nossa santificação. Então, na semana passada, nós mencionamos que havia 5 pontos dos quais todo cristão precisa se separar do mundo. 5 pontos práticos, né? Então, o primeiro ponto, vamos começar com ele. São coisas que o mundo considera indignas para um cristão. Esse é o primeiro ponto. Coisas que o mundo considera indignas para um cristão. Então, nós começamos a nossa vida cristã perante o mundo. O mundo mesmo, ele estabelece certos padrões para os cristãos. Então, o mundo, ele estabelece um padrão para os cristãos, né? Eu não sei se isso é verídico, mas havia uma história, né, de que quando um crente está dentro da cadeia, no presídio, ele é colocado em um pavilhão específico e lá ele tem que usar terno e gravata ou roupa social todos os dias, que é um padrão que foi estabelecido. O mundo estabeleceu aquele padrão para o crente, né? Então, o mundo ele estabelece diversos padrões para o pessoal. O mundo ele não conhece a Bíblia, mas ele tem uma ideia do que seja ser um crente. E ele estabelece esses padrões para nós. Então, se nós não pudermos, nós como cristãos, estarmos à altura dos padrões que o mundo mesmo coloca para nós, qual vai ser o nosso testemunho? Não há testemunho da nossa. Então, nunca devemos permitir que incrédulos fiquem chocados com as coisas que fazemos. Isso já aconteceu? Muitas vezes acontece, né? Incrédulos ficarem chocados com coisas que crentes fazem. Dizendo, os cristãos também fazem isso. Nossa, você que é crente, você também faz isso? Existe esse questionamento. Sobre tal acusação, nosso testemunho perante eles estará acabado. Há, por exemplo, lugares que incrédulos frequentam. Todos nós sabemos, né? Na nossa cabeça podem vir vários lugares que incrédulos frequentam. Lugares comuns para o incrédulo. Se um cristão for a esses mesmos lugares, imediatamente, qual é a reação normal dos incrédulos? Imediatamente eles levantam uma objeção e crítica contra o cristão. Tudo que o mundo reprova como indigno de um cristão, não devemos fazer. Simplesmente assim. Porque é vergonhoso para um cristão ser corrigido por um incrédulo. É vergonhoso para um cristão ser corrigido por um incrédulo. Isso aconteceu na Bíblia. Por exemplo, o exemplo de Abraão. Temos alguns exemplos, né, nas Escrituras, mas esse exemplo de Abraão é bem conhecido. Vou chamar os irmãos para ler aqui esses 3 versículos de Gênesis. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou para Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite
e disse: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então chamou a Abimeleque a Abraão e disse: que vos fizeste? E pequei contra ti para trazer sobre o meu reino tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deveria ser feito. Esse é um exemplo do incrédulo repreendendo o crente Abraão, pai da fé, né? O famoso pai da fé foi repreendido por um incrédulo. No contexto dessa história, né, havia um cenário de fome ali, e Abraão tinha combinado com Sara, que era sua meia-irmã, mas também era sua esposa. Ele não mentiu, vamos dizer assim, mas ele omitiu. Ele omitiu o fato de que Sara era sua esposa. E ele permitiu que Abimeleque, o rei do reino de Gerar, tomasse a sua esposa. Coisa absurda. Então, Deus mesmo não deixou passar batido. Então, Deus veio e sonhos para Abimeleque e falou: você vai ser morto. E Deus mesmo foi e falou aquilo que Abraão omitiu. Aquela mulher ali que você tomou, ela tem marido. Você vai ser morto por causa disso. Então, o rei ficou espantado, tem outros versículos até chegar no 9. Ele juntou todas as pessoas do reino, falou com eles ali: olha, eu vou ser morto por conta daquele homem que veio para cá. E aí, por fim, Deus mesmo responde para Abimeleque que ele não ia ser morto, ele devolvendo Sara. E Abimeleque devolveu Sara para Abraão. E Abimeleque foi e repreendeu Abraão. Olha, o que você está fazendo com a gente? Eu pequei contra você, mas no incrédulo falando com o pai da fé isso. Em quem que eu pequei contra você para você trazer sobre o meu reino tamanho pecado? Ou seja, um incrédulo falando de pecado para alguém que deveria ensinar sobre o pecado para ele. Tu me fizeste aquilo que não deveria ser feito. Irmãos, isso é terrível quando acontece com o crente. Você participar de obras ímpias das trevas e os próprios incrédulos falam: você não devia estar fazendo isso. Você é crente? O que você está envolvido aqui nesse ambiente? Você é crente? Não faça tal coisa. Isso é feio para você. É para nós que é incrédulo, não, mas para você, como pode? Então, até os incrédulos ficam chocados quando um crente mergulha no lamaçal do mundo. Pode passar. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que um crente precisa se separar em relação ao mundo. Coisas inconsistentes de nosso relacionamento com o Senhor. Então, existem coisas que são inconsistentes, não consistem com o relacionamento com o Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele é quem? Ele é o Santo de Deus. Ele é o Deus Santo, separado. Ele é o justo. A justiça dele. Ele é o Filho do Homem, ele também é ser humano, assim como nós. Mas ele também é o Cordeiro de Deus, ele tem atributos infinitos. A gente poderia passar a eternidade. Nós vamos ficar a eternidade conhecendo os atributos de Deus, quem ele é. Mas o pouco que a gente conhece de Deus, o pouquinho que a gente conhece, nós sabemos que ele é santo, que ele é justo, que ele é bondoso, que ele é misericordioso. Então, quando nós nos relacionamos com alguém, qualquer pessoa que você se relaciona, você não se apresenta na postura para falar com essa pessoa, né? Se é uma pessoa séria que você está se relacionando, você chega lá julgando, fazendo brincadeira. Não, se é uma pessoa séria, você vai se relacionar de maneira séria. Se é uma pessoa mais brincalhona, você vai fazer mais brincadeira. Você tem a liberdade para isso. Então, os assuntos. Tem pessoa que não gosta de falar de política. Aí você vai chegar, justamente para ele, vai chegar falando de política. Por coincidência, hoje é dia de votar, né? Pensamentos, né? Então, se a gente nutre pensamentos, tem pessoa que a gente está se relacionando não gosta.
Então, a gente não vai fazer isso com uma pessoa que a gente se relaciona, que a gente gosta, né? Por quê? Porque é contrário à pessoa relacionada. É incompatível, é inconsistente. Então, sendo assim, seria inconsistente mantermos coisas que são incompatíveis e inconsistentes com o caráter de Deus em nosso caráter. Então, sabendo que Deus é santo, nós vamos buscar a santidade. Sabendo que Deus é justo, nós vamos buscar a justiça. Ele mesmo falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se o Senhor é manso, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Dentre tantos outros atributos de Deus. Então, nós não vamos nos achegar a Deus, né, com raiva. Eu vou orar a Deus, você já chega com raiva orando ao Senhor. Você chega em mansidão, você chega em santidade, você chega de acordo com o caráter da pessoa que você está se relacionando. Bom, o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de seguir os seus passos. Como nós estamos falando aqui especificamente do mundo, né? Por isso, todos os caminhos pelos quais ele passou devem ser trilhados por nós também. Por causa disso, nós devemos nos livrar de tudo que é inconsistente com o nosso relacionamento com o Senhor. O relacionamento do Senhor Jesus com o mundo é o nosso caminho. Isso é um fato. A gente pode tentar fugir e se isolar desse fato, mas é um fato. O relacionamento do Senhor Jesus com o mundo é o nosso também. E o que o mundo fez com o Senhor? O mundo crucificou. Eu estava até agora há pouco aqui orando, né? Partindo do pão. As pessoas ofetearam o Senhor, dividiram as vestes do Senhor, tiraram a sorte sobre a veste do Senhor, cuspiram no Senhor, zombaram do Senhor, falaram, desce a cruz. E a gente crê que você é o Filho de Deus. O Senhor foi crucificado entre dois malfeitores. Um ficou zombando do Senhor ali. Então, o tratamento que nós, crentes, devemos esperar do mundo deveria ser diferente. Não é um servo maior do que o seu Senhor. Isso está na Escritura. Então, nós devemos ficar esperando ter fama, prosperidade, vida confortável e boa aqui, com relação ao mundo. Se o mundo crucificou nosso Senhor, nós também estamos crucificados em relação ao mundo. Nós não devemos esperar nada diferente do tratamento que o mundo tem com relação ao nosso Senhor. O mundo crucificou. Então, uma ilustração, para ficar mais claro isso aqui. Se um pai, ou a mãe, ou irmão de um homem fosse assassinado por alguém, ele se recusaria a chegar a um acordo com seu inimigo. Não é verdade? Seu ente querido foi assassinado. Imagine isso. Seu ente querido foi assassinado. Portanto, que abertura há para a conversa? Que abertura vai haver para a conversa com alguém que assassinou um parente seu? Existe algum tipo de diálogo? Não existe. Então, da mesma forma, o mundo crucificou o nosso Senhor. Portanto, agora, nós nos colocamos do lado do Senhor. Declaramos que também estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Então, não pode haver mais comunicação entre os dois, porque a cruz está no meio. Quando nós tentamos olhar para o mundo, sempre na nossa frente nós devemos contemplar uma cruz, porque ela crucificou-nos. Então, não há diálogo com o mundo, porque ele matou o nosso Senhor. O mundo crucificou o nosso Senhor. Então, é por isso que Paulo diz, Gálatas 6,14. A gente pode ler junto isso aqui. Mas longe de mim desejo gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e ele para mim. Então, Paulo ele tinha muita clareza a respeito disso. Então, Paulo, em outro versículo, ele fala, né? Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Então, ele estava crucificado com Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo. Então, nós podemos nos perguntar, né? De maneira prática. E se eu fizer tal e tal coisa, estarei me contaminando com o mundo? Geralmente, novos convertidos sempre se perguntam isso, né? Eles fazem 10 perguntas, você responde às 10, aí eles vêm com a 11ª e assim por diante. Então, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Mesmo da gente responder cada uma, a gente pode apresentar um princípio que serve de resposta para todas essas perguntas. Como isso, ou aquilo, ou tal coisa se relacionava ao Senhor Jesus quando ele estava na Terra, esse é um princípio para nós. Então, quando a gente for fazer isso, ou aquilo, ou tal coisa, como tal coisa se relacionou ao Senhor Jesus? Isso é um princípio para nós sabermos se tal coisa é inconsistente ou não com o nosso relacionamento com o Senhor. Terceiro ponto. Existem coisas do mundo que apagam a vida espiritual. A gente estava falando aqui mais cedo, né? O exemplo da igreja de Laodiceia, que era morna, né? E Éfeso nem tinha mais primeiro amor. Estava fria, totalmente fria, gelada. Então, existem coisas que apagam a vida espiritual. Tudo que tem que apagar a nossa vida espiritual perante o Senhor é o mundo. É o mundo. O mundo é aquilo que lhe faz perder o zelo pela oração. Nossa, de repente está envolvido com tal coisa. Não tenho mais aquela vontade de orar. Isso é o mundo. Pela leitura da Bíblia. Ou que leve a perder a coragem de testemunhar, de você pregar o Evangelho. É alguma coisa que se coloca entre nós e o nosso testemunho, é o mundo. O mundo cria um tipo de atmosfera que esfria o nosso amor pelo Senhor. Ele seca a nossa vida espiritual. Esfria o nosso zelo de repente de congregar. Aquela vontade que você tem de estar na reunião, você já não tem mais a mesma vontade. Você se sente frio, né? A brasa fora do braseiro. Vai se apagando. Paralisa o nosso anseio pelo Senhor. Por isso o mundo deve ser reprimido. Coisas que não são pecaminosas podem ser consideradas coisas do mundo? Uma pergunta, né? As pessoas têm muitas coisas em autoestima. Eu e você temos várias delas. Cada um tem coisas em autoestima. Mas a questão é, será que elas nos ajudam a chegar mais perto do Senhor? Aquilo que eu e você temos em autoestima nos ajuda a chegar mais próximo de Deus? Na verdade, elas podem ser coisas boas. Contudo, ao fazê-las, muitas vezes nosso fogo interior começa a definhar. Se continuarmos nelas, logo o fogo esfriará. A gente citou na semana passada algumas coisas, né? Filmes, músicas, séries, até literaturas, etc. E tantas coisas que pertencem ao cosmos do mundo. Claro, não estou falando de tudo isso. A gente precisa filtrar, né? Tem coisas boas ainda que servem. E como foi falado semana passada, nós não estamos fora do mundo físico. Deus não nos chamou para fora do mundo físico. Eu não peço para os filhos do mundo, mas que os guarde do mal. Qual é o mal? Esse sistema do cosmos, o mundo que esfria, que apaga a nossa vida espiritual. Pergunto para você, irmão. Isso aqui eu posso falar para qualquer um. Você escutar uma música de funk, vai apagar ou não vai apagar? Se você ler uma literatura que seja mundana, vai apagar ou não vai apagar? Uma literatura que fale de coisas, sei lá, o livro do Harry Potter, por exemplo, vai apagar. Então, existem coisas no mundo que apagam, nos deixam sem vontade para as coisas espirituais.
nos deixam cabisbaixos com relação às coisas do céu. E a Bíblia, só de olhar já dá preguiça, por conta do envolvimento com as coisas do mundo. Então, se continuarmos nelas, logo fogo esfriará. Encontramos-nos incapazes de confessar nossos pecados. Aí vem aquele sentimento de novo, tem que confessar de novo. Você se sente fraco para isso. De novo, tem que confessar o pecado. Orar e a Bíblia traz-nos um vazio interior. E traz um vazio interior. Quando você está envolvido nessas coisas, você acaba fazendo por costume coisas espirituais. Então, não importa como puras essas coisas pareçam ser aos nossos olhos, tá? Ou corretas pareçam ser, ainda assim elas devem ser rotuladas como tudo que apaga a nossa vida espiritual pertence ao mundo. Então, aqui tem alguns versículos. Primeiro, o Senhor Jesus está falando com respeito aos últimos dias. Os dias da vida dele. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pergunta, a iniquidade tem ou não tem se multiplicar? Tem se multiplicar. E a tendência, quanto mais multiplica, mais se multiplicará. Mais vai se multiplicar. E é uma coisa, ela tem relação com a outra. Quanto mais a iniquidade se multiplica, mais o amor se esfria. Então, nós precisamos zelar. Como é que está o nosso amor? Sempre checar. Como é que está meu amor? Meu amor pelo Senhor, meu amor pela palavra, meu amor pela oração, meu amor pelos irmãos, meu amor pela pregação do Evangelho. Aí, texto relacionado à igreja de Laodiceia, né? Apocalipse 3, 15 e 16. O Senhor falando para a igreja, profeticamente, talvez seja a igreja dos últimos dias. As últimas 4 ali permanecem até a vinda do Senhor. Existe uma interpretação que diz isso. Conheço tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar de minha boca. São palavras do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. Então, o Senhor, Ele quer que sejamos com amor quente, pegando fogo por Ele. Amém. Só que isso não é algo que é automático, algo que é como a nossa salvação, que depende única e simplesmente da graça do Senhor. Não é algo que o Senhor faz por nós. Não é algo que o Senhor vai fazer. Eu vou manter o amor deles quentes. É algo que depende de nós. A graça, ela nos capacita para que nós exerçamos com responsabilidade perante a graça que o Senhor nos deu. Então, existe uma graça que capacita e que eu e você exercitemos o nosso amor para que ele se torne quente. Do contrário, não haveria esse próximo versículo aqui, 1 Tessalonicenses 5,19. Também o mandamento do Senhor para a igreja. Não apagueis o Espírito. Se ele diz para não apagar, é porque pode ser apagado. É como um fogo que pode ser apagado. Então, a ordem do Senhor é não apagueis o Espírito. Mantenha essa chama acesa, pegando fogo. E aí tem um exemplo, para tornar isso muito claro, essa figura, a figura do Antigo Testamento, que torna claro o texto do Novo Testamento. Levíticos 6, 12 e 13, diz o seguinte. Vamos ler junto esses dois? O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa é uma figura linda do Antigo Testamento. Havia um fogo
no tabernáculo, é que esse fogo ele foi originado em Deus, foi um fogo que Deus mesmo lançou do céu sobre o holocausto, e esse fogo que veio de Deus precisava ser mantido aceso de maneira contínua, não podia ser apagado. Nós sabemos um exemplo, outro exemplo do Antigo Testamento, Nadab e Abiú foram tentar oferecer fogo estranho, um fogo que não teve origem em Deus. Qual foi o resultado? Fogo do céu veio e os consumiu. Eles foram queimados, porque não era o fogo que teve origem em Deus. Então, aqui no Novo Testamento, a ordem para nós é não apagar esse espírito. Como a gente faz isso? A figura aqui é muito clara. Deus originou um fogo em cada um de nós. Deus, assim como no tabernáculo, nosso corpo também é uma figura do tabernáculo. E Deus colocou fogo dentro de nós, que é o seu Santo Espírito. O Santo Espírito está dentro de nós como uma chama. Só que aí cada um de nós precisa se perguntar: essa chama está acesa, está minguando, ou ela já está apagada? Cada um de nós precisa se perguntar. Então, o fogo, ele arderá, o fogo que está sob o altar arderá, precisa arder, não se apagará, mas o sacerdote. Sim. Mas o sacerdote. Sim. No Novo Testamento, cada um de nós é sacerdote do Altíssimo. Existe o sacerdócio universal em todos os santos. Na igreja não existem clérigos e leigos, não existe uma classe de sacerdotes e de pessoas, assim como no Antigo Testamento, que iam lá dependendo dos sacerdotes. Cada um de nós, o véu foi rasgado, cada um de nós pode direto diante do Senhor, adentrar no Santo dos Santos com ousadia. Então, o sacerdote acenderá a lenha nele. Aonde? Cada manhã. É todo dia. Isso é uma tarefa diária. Cada um de nós. A nossa manhã, é uma frase do Spurgeon, que fala que louco é aquele que sai para a guerra sem arma e nem armadura. Aonde que a gente vai se armar? Cada manhã. Cada manhã você está colocando lenha. Quando você ora ao Senhor, quando você lê a Escritura, Senhor, esse momento é para ti. Senhor, acordei mais cedo, porque eu quero ter comunhão contigo. Amém. Eu quero ser te contemplar nessa manhã. Você está fazendo o que com isso? Colocando lenha, para que isso queime durante o dia. E é interessante que fala, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Irmãos, esse fogo que nós acendemos, colocando lenha de manhã, ele vai nos servir para as ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas significam ofertas em paz. Irmãos, quando nós saímos da porta da nossa casa, nós vamos nos relacionar com homens e homens e homens, pessoas e pessoas. Tem pessoas que são difíceis? Tem. E nós vamos nos encontrar cada manhã. A oferta pacífica, ela diz respeito ao nosso relacionamento com os homens. Era uma oferta que o sacerdote apresentava caso alguém tivesse tido problema com outro homem. Então, Cristo, ele é a nossa oferta pacífica. Amém. Então, cada dia quando a gente sai de casa, a gente vai se relacionar com pessoas. Existem pessoas que são agradáveis, mas também existem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que eles querem jogar areia nesse fogo que está dentro de você. Tem pessoas que a gente se relaciona no nosso dia a dia. Ambiente de trabalho, aquela correria, meta de trabalho, tudo isso muitas vezes é como areia jogada nesse fogo, para apagar esse fogo. Irmãos, quão importantes são as nossas manhãs? Quão importantes são as nossas manhãs? A gente aceita essa fogueira, para que ao longo do dia continue queimando, por mais que tentem, aquilo está queimando dentro de você. Amém. Por mais que você não tenha oportunidade, muitas vezes, de falar. Mas se houver oportunidade de falar, por aquela chama está pegando fogo, você vai e fala no Senhor para as pessoas. Porque está queimando. Agora, se não estiver queimando,
a oportunidade vai aparecer, e nós vamos falar, porque jogaram areia no fogo que está dentro de nós. Então, esse fogo ele deve arder continuamente. Essa é uma tarefa que compete a nós. Mais um ponto. Esse aqui vai cada vez ficando mais difícil, né? Com mais escada de ordem decrescente, cada vez mais complicado isso aqui. Obrigações sociais que impedem o testemunho. Existem obrigações sociais que impedem o testemunho. Então, existem relacionamentos sociais com certos indivíduos, reuniões sociais, festas, encontros que cubram nossa lâmpada e a coloquem debaixo do alqueire do mundo. Se você não pode ser cristão diante das pessoas e ambientes, ou se sente oprimido, coagido, também é mundo. Isso aqui não diz que você vai roubar a cena ali, você está no ambiente de trabalho, é para falar de trabalho, de repente você quer transformar aquilo na pregação do evangelho. Não, ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. É para falar de trabalho, sem dúvida alguma. Mas se todos saibam que você é crente, você se posicionou, você colocou o seu pé, eu sou crente. Vamos falar de trabalho aqui, mas todo mundo sabe, eu sou cristão. Agora, se existe um ambiente que vai minar isso, que vai te coagir e que vai apagar a tua lâmpada, que vai... No Sermão do Monte fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas existem relacionamentos sociais, pessoas, ambientes, que fazem de tudo para apagar, e que nós podemos evitar. Então, como os cristãos, são perguntas, como os cristãos podem continuar com relacionamentos sociais se eles não puderem confessar que são do Senhor? Como se continua com relacionamentos se você não pode falar que você é do Senhor, que você é crente? Como podemos reprimir nosso sentimento interior e colocar um sorriso no rosto? Lá no meio da festa, né? A festa mundana, e tocando um pancadão do funk ali, seu sentimento interior ali, você colocando um sorriso no rosto. Não, que hipocrisia, falsidade. Como podemos sentir o mundo internamente, como podemos demonstrar afinidade externamente? Como podemos julgar algo como pecaminoso se externamente damos a impressão de concordar com isso? As pessoas vão olhar, as pessoas do mundo vão olhar. Parece que ele é um dos nossos. Muitos dos filhos de Deus foram gradualmente, não é do dia para a noite. Vai permitindo, dando uma concessão aqui, outra ali. Gradualmente vai retrocedendo para o mundo, porque deixaram de se posicionar em sua vida social. Vida social num lugar para que nós nos posicionemos. Talvez as oportunidades para pregar sejam mínimas, pequenas, mas o mínimo que nós precisamos fazer é se posicionar. Desde o princípio da caminhada cristã, todos devem estar claros na sua posição. A escolha certa tem que ser feita. Não é que nos abstenhamos propositadamente de ter relações sociais com outras pessoas. Não é isso que está sendo falado aqui. Você vai ser um eremita no deserto ou uma pessoa que vai viver isolada nas montanhas. Não é isso. Não somos como o João Batista que não comia nem bebia. As coisas todo mundo comia. Seguimos ao Senhor tanto no comer quanto no beber. Não somos ascéticos. Interagimos com os seres humanos, mas devemos manter nossa posição. E a gente só vai manter a nossa posição se esse fogo estiver aceso. A gente falou. Não devemos permitir que pessoas mudem nossa posição cristã. Isso é especialmente visto com jovens quando entram na faculdade. Não é verdade? O jovem entra na faculdade muitas vezes cristão, sai de lá, cabelo azul, dizendo que é ateu, porque gradualmente foi se envolvendo e não foi se posicionando, foi cada vez se sentindo acuado, coagido. Aí ela faz uma concessão aqui, outra ali,
e de repente já não mantém mais a posição de cristão. Se sente, inclusive, até envergonhado do evangelho. Não devemos permitir que pessoas mudem nossa posição cristã. Nós somos hebreus, somos aqueles que cruzam rios. Amém. Mesmo que elas não respeitem nossas posições e as desaprovem, existe um preço a ser pago para manter a nossa posição. Mesmo que elas desaprovem, mesmo que elas nos ridicularizem, ainda assim elas não podem mudar-nos. Quando os contatos sociais afetam o nosso testemunho, sabemos que isso é o mundo. Ao lidar com os homens, devemos ser capazes de manifestar nossa posição cristã. Se andarmos no caminho dos pecadores, logo estaremos onde eles estão. Tanto o pecado quanto a perversidade são altamente contagiosos. Devemos fugir deles como quem foge de uma praga. É quarentena mesmo. Com relação a isso, é quarentena. É isolamento social. Louvado seja o Senhor. Agora, o último ponto. Eu falei que vai afunilando, né? É difícil. Coisas que cristãos fracos condenam. Então, observem que essas coisas não são desaprovadas pelos cristãos fortes, mas são censuradas pelos cristãos fracos. Esses cristãos fracos podem não estar corretos em seu julgamento. Acontece muitas vezes. Eles podem ter uma consciência fraca em relação a determinado assunto. Como posso escandalizá-los em coisas que eles consideram erradas? Devemos andar perante eles sem motivo de tropeço algum. Tem até um versículo que o Senhor fala que seria melhor se amarrasse uma corda no pescoço, uma pedra, e fosse jogada do que fazer uns pequeninos cair, tropeçar. Em Romanos 14, Paulo fala, acolhei ao débil, ao que é débil na fé. Irmãos, existem crentes, aqui nós estamos falando de crentes, postura em relação a crentes, que têm debilidades na fé, têm fraquezas na fé. Eles olham determinado irmão bebendo determinada bebida e eles ficam escandalizados. Para eles, aquilo é o mundo. Como fulano de tal pode estar bebendo tal bebida? Ah, fulano não é tão cristão assim. Então, nós que somos, vamos dizer, cristãos fortes, que para nós não tem problema tal coisa. Nós vamos ser motivo de tropeço com um fraco na fé, que Deus nos livre disso. Então, qual foi a postura do apóstolo Paulo em relação a essas coisas? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não convém todas certas coisas em determinados momentos. Com determinado irmão, eu sei que não vai ter problema nenhum. Eu vou citar um exemplo que eu já citei outras vezes, né? Teve um evento cristão na Alemanha e os cristãos alemães ficaram escandalizados, porque os irmãos da Itália que foram para aquele evento tomavam vinho. Só que eles começaram a chorar em suas canecas de cerveja, porque os irmãos da Itália estavam bebendo vinho. Um exemplo ridículo, né? Mas ilustra bem isso. Coisas culturais de cada país, né? Então, por exemplo, outro exemplo bastante, talvez, extremo para nós. Esses cristãos que guardam o sábado. Qual vai ser a nossa postura diante disso? Irmão, por mais que nós saibamos que Cristo ele é Senhor do sábado, por mais que nós saibamos que Cristo, o que o sábado significa? O descanso. Cristo é a realidade do nosso descanso. Cristo é o nosso descanso. Mas se existe um cristão que é fraco nesse ponto, eu vou guardar o sábado com você. Eu não vou ser motivo de divisão para ele, de tropeço com ele. Quando eu estiver com ele, irmão, o que você faz no sábado? Irmão, eu oro, um dia que é consagrado para o Senhor.
Qual o problema? Vou me consagrar com o Senhor também com você no sábado. Vou guardar o sábado com você. Vou orar, vou visitar enfermo, vou pregar o evangelho no sábado, igual eles fazem. Qual o problema? Porque eu sei que Cristo é a realidade do sábado, eu vou condenar o meu irmão que guarda o sábado? De maneira nenhuma. Então, acolhei aos que são fracos na fé. Então, do ponto de vista do cristão forte, essas coisas lícitas não são no mundo. De fato, não são. Porque o próprio texto diz que são coisas lícitas. Não são coisas pecaminosas. Não são coisas que há pecados nelas. São coisas lícitas. Mas não tem todos que tem tempo, modo e propósito para tudo. Mas para o cristão fraco, são coisas para eles. Não, você não faz tal coisa. Isso aí não vou mais escutar fulano. É motivo para que ele não te escute mais. Então, 1 Coríntios 8:13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar. Veja a postura radical do apóstolo Paulo aqui. Ele sabia que havia crentes que se escandalizavam com um determinado tipo de carne ali. Então, se isso fosse motivo de escândalo, para que alguém não o escutasse, para que o testemunho dele não fosse aceito, qual era a postura dele? Ele nunca mais comeria carne, para não escandalizar ninguém. Então, são esses os 5 pontos. E aqui é um apelo final, né? Muitos crentes não percebem a preciosidade do Senhor, porque eles não consideram, como o apóstolo Paulo, todas essas coisas como refúgio. Paulo disse, ele fala de toda a sua carreira no judaísmo e etc., ali em Filipenses, e ele fala, eu considero tudo aquilo como refúgio, né, como esterco, como lixo, como algumas outras traduções dizem isso, como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, Cristo ele tinha tanto valor para Paulo que, em comparação de Cristo, todas as outras coisas eram como lixo imundo. Então, falando negativamente, aqueles que não consideram todas as coisas como refúgio, devem considerar as coisas terrenas como tesouro. O apóstolo João também faz um apelo na sua epístola. Quero chamar os irmãos para a gente finalizar esses 3 versículos. Não ameis no mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Louvado Senhor, vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos deu um caminho estreito, um caminho de santidade. Nós sabemos que é por esse caminho que um dia vai ser dada uma ampla entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós não queremos nada com o mundo, porque o mundo te crucificou. Sim. Nós estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Amém. Nosso vínculo com o mundo acabou. Sim. Senhor, nós queremos somente a Ti. Sim. Aumenta o Teu valor para nós. Amém. Ó, Senhor, não queremos amar o mundo e as coisas que há no mundo. Amém. Porque o mundo é algo passageiro. Sim. O mundo está destinado ao fogo. Sim. Fogo queimará o mundo. Sim. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Sim. Senhor, queremos estar envolvidos com as tuas coisas. Amém. Sendo como esse sacerdote, coloca lenha na fogueira santa. Amém. E não apaga o espírito. Sim. Que mantenha o primeiro amor, Senhor, um amor quente,
O Senhor nos encontre naquele dia, Senhor, te amando dessa maneira efusiva, te amando dessa maneira apaixonada, Senhor, porque o Senhor é digno do nosso amor. Acende cada dia o nosso amor, Senhor. Nos ajuda a te amar como nunca te amamos. Acende o nosso amor, Senhor. Vai te amar como nunca te amamos. Faz o teu valor aumentar para nós, Senhor, como nunca te valorizamos. Faz te ver como nunca te vemos, Senhor. Seja precioso cada vez mais para nós. Ofusca o mundo para nós. Porque o Senhor brilha mais. És a brilhante estrela da manhã. Te amamos, Senhor.